português, produção textual, e hoje nós vamos falar um pouco sobre funções da linguagem, ok? Esse vídeo vai estar dividido em duas partes, e vocês vão ficar agora com a primeira.
E a gente vai entrar no nosso conteúdo propriamente dito, né? Que são as intenções que esses participantes dessa comunicação vão possuir, né? Então, o remetente vai ter uma intenção ao emitir a mensagem e essa, compreender essa intenção ajuda a gente ao destinatário, né? No caso, a entender a mensagem que está sendo transmitida aí, inserida dentro de um contexto específico, ok? Porque assim como nós vimos, né, no contexto, a compreensão da mensagem envolve muitos aspectos ali que precisam ser lidos, além dessa mensagem, né, propriamente dita. Então, né, a partir desses elementos básicos, a gente tem aí, né, as funções da linguagem, né, que nesse ato de comunicação, né, pensando aí nessas intenções, né, dos falantes, né, da língua, naquela determinado contexto ali de comunicação para ser compreendido, para que a comunicação seja estabelecida, né, para que não haja problemas de comunicação, de compreensão, a gente vai ter aí intenções. As funções, então, aí da linguagem seriam equivalentes aí a intenções, né, comunicativas que um falante tem em relação ao seu destinatário, né? Que a intenção que aquela comunicação ali, ou que aquela mensagem transmitida, a intenção pela qual, né, essa mensagem transmitida está sendo de fato aí enviada do remetente para o destinatário. E aí, né, a gente tem aí 6 funções, né, cada uma centrada em um dos elementos básicos da comunicação, pelo fato, né, de que eles foram baseados, que foi a partir deles, né, que foram elaboradas essas 6 funções. E é importante dizer que existe um conceito aí de predominância envolvido. Por quê? Apesar, né, de a gente trabalhar, identificar eles isoladamente, eles não funcionam isoladamente dentro da comunicação, né? Eles funcionam concomitantemente, ou seja, eles estão ali juntos dentro desse processo de comunicação. Então, a gente pode ter mais de uma intenção, né? Pensando aí nessas 3 funções, né? Durante a transmissão da mensagem. Então, cada parte da nossa mensagem pode ter uma intenção diferente, tá? Como a gente vai ver quando a gente estudar cada uma dessas funções, tá? E aí, a gente pode ter uma predominância, né? Uma intenção predominante, ou seja, base, mas a gente vai encontrar várias outras, a gente pode encontrar várias outras dentro de um texto, tá? Dependendo aí dos seus gêneros, dependendo aí do contexto no qual ele está inserido, ok? E aí, como a gente vai decidir qual é essa predominante? Isso aí a gente vai poder perceber pela hierarquia, né? Pela qual é a mais evidente, né? Qual a intenção primordial, assim, dessa comunicação, né? E aí a gente pode escolher aí, né? A gente pode categorizar dessa forma, né? E não simplesmente escolher uma para representar esse texto, ok? A gente vai dizer que ela é predominante, tá? Bom, e aí a gente vai conhecer essas 6 funções agora. Começando pela função referencial. O que seria a função referencial? Ela é aí centrada no texto, né? E ela vai refletir aí uma preocupação da gente transmitir conhecimento referente a pessoas, objetos ou acontecimentos. Então, ela vai ser centrada aí nas informações que vão envolver a mensagem. Ela vai ser focada, então, no contexto, na informação propriamente dita. Então, simplesmente a gente vai pensar aí na transmissão objetiva das informações do remetente ao destinatário, ok? Às vezes pode ter atribuição de opinião, tá? Mas ela é mais objetiva, porque a gente vai ter outra função aí que vai compreender aí as intenções emotivas, né? As questões mais subjetivas aí do remetente, tá? No caso aí a gente tá pensando na informação pura, tá? Sem muitas interferências. Vai ter interferência do contexto, né? Da situação que tá envolvida, mas aí vai estar envolvido, vai estar focado na informação, ok? Como a gente pode ver aí nesse exemplo, né? A gente tem aí um pequeno textinho informativo, né? Esses textinhos textinhos mais informativos, são
normalmente, predominantemente referenciais. Notícias jornalísticas, né, são mais referenciais, reportagens são mais referenciais, tá? Tem a predominância aí, né, da função referencial. A gente pode encontrar outras funções no meio, tá? Lembrando do conceito de predominância, mas a gente vai ter aí, né, uma intenção maior de pensar, né, que a gente está transmitindo essa informação e o foco é esse, tá? Então, como é o caso aí, a gente está pensando na questão aí, né, dessa informação passada aí. Então, vamos ler aí o exemplo para a gente entender. Para os chineses da dinastia Ming, tá? Antes da gente começar a fazer essa análise aí, é importante dizer que cada um dos exemplos que eu peguei hoje foram baseados em textos que estavam em questões do caderno de linguagens, né, do Enem. Eu não referenciei aí quais eram, mas foram de questões que já passamos, ok? Que já estão nas nossas listas. Então, se vocês ainda não fizeram as listas, vão lá fazer, ok? Que estão lá no nosso drive, ok? Inclusive, vai ter uma lista hoje também para vocês fazerem, tá? Referente aos conteúdos da aula de hoje. Tá. Para os chineses da dinastia Ming, talvez as favelas cariocas fossem lugares nobres e seguros. Acreditava-se por lá, assim como em boa parte do Oriente, que os espíritos malévolos só viajam em linha reta. Em vielas sinuosas, portanto, estariam livres de assombrações malditas. Qualidades sobrenaturais não são as únicas razões para considerarmos as favelas um modelo urbano viável, merecedor de investimentos infraestruturais em escala maciça. Lugares como conhecidos e Lugares com conhecidos e sérios problemas. Elas podem ser também a solução para uma série de desafios da cidade hoje, contanto que não sejam encaradas com um olhar pitoresco ou preconceituoso. Favelas são, afinal, produto direto do urbanismo moderno e sua história se confunde com a formação do Brasil. Então a gente tem aí um pequeno textinho, né, informativo falando sobre a questão das favelas, né, a importância das favelas aí, né, no contexto urbano. Então percebam que aí você não tem nenhuma questão do referente sendo evidenciada, nem do destinatário, nem do canal, nem da linguagem propriamente dita, né? A gente tem aí o puro foco na informação, né, em questão, né, em informar acerca da comunidade. Isso é a função referencial. Ter esse foco aí nesse contexto aí no qual a informação está sendo inserida, nessa informação, na transmissão da informação, ok? Então a gente só ouve falar aí do assunto em questão, né? Que é aí a questão das comunidades. E ele vai trazer questões de contexto super importantes para que a gente entenda o contexto principal aí, a informação principal aí, né, no caso, que que são as favelas como elemento importante, né, para a construção do ambiente urbano moderno, tá? Então aí a gente tem a função referencial. Na função emotiva, a função emotiva, ela aí vai estar centrada no referente. Então a gente vai perceber a interferência direta desse remetente, tá? Em relação àquilo que está sendo falado, né? A emoção do referente vai ser transparecida, né, no nível da mensagem. Então a gente vai conseguir perceber como essa informação afeta, né? Como aquilo que está sendo transmitido afeta esse remetente, esse falante aí no momento da comunicação, né? Então as mensagens que a gente tem nessa função, a gente consegue as mensagens que tem por predominância essa função, a gente consegue perceber aí que há uma certa entonação, né, pelo modo que a pessoa fala, ou o vocabulário que está sendo utilizado, né? Então, a gente vai ter marcas aí que vão expressar a emoção, né, o como, né, essa mensagem que está sendo transmitida afeta, né, como o contexto no qual está sendo, esses sujeitos da comunicação estão inseridos afeta o remetente, né, aquele que está falando ali no momento da comunicação.
Aí vocês podem perceber que a gente vai encontrar aí também, a gente pode encontrar questões de referência, elementos da função referencial. Entretanto, a gente vai ter marcas aí, né? Vai ter aí uma mescla, né, entre as duas funções, né? Que a gente vai ter aí marcas da emoção do falante nesse contexto. Então aí a gente tem um exemplo, né? Também, como eu disse, né, retomando aí o que eu falei anteriormente, a gente vai perceber a gente vai perceber que esses textinhos aí foram retirados aí do Enem, tá? Vamos perceber aí, então, como a função emotiva funciona dentro desse contexto. Entrei numa lida muito dificultosa. Martírio sem fim de não entender nadinha do que vinham nos livros e do que o mestre Federico falava. Estranheza colosso me cegava, me punha tonto. Acho bem que foi desse tempo o mal que me acompanha até hoje de ser recanteado e meio mocorongo. Com os meus, em casa, conversava por 30, tinha ladineza e entendimento. Na rua e na escola, nada, era completamente afrásico. As pessoas eram bichos de outro mundo que temperavam um palavreado grego de tudo. Já sabia juntar as sílabas e ler por cima de toda coisa, mas descrencei e perdi a influência de ir à escola, porque diante dos escritos que o mestre me passava e das lições marcadas nos livros, fiquei sendo um quarta-feira de marca maior. Alívio bom era quando chegava em casa. Então a gente tem aí esse trechinho, né, que vai falar, né, vai passar essa informação de como era a vida desse sujeito, mas a gente vai ter aí o tempo todo como as situações eram complicadas, né, qual esse sentimento, a gente consegue perceber o sentimento de amargura desse sujeito, né, o fato dele não saber ler, né, dele ter essa dificuldade com as palavras, né, a gente consegue perceber como isso afetava ele. Então a gente consegue perceber como a informação interferia na vida, né, no psicológico desse referente. Então a gente vai ter aí a questão da função emotiva. Ok?